O que precisa acontecer para um transplante dar certo depois da cirurgia? Bom, você tem que ter, evidentemente, o receptor, a pessoa que vai receber o coração em bom estado de saúde. Evidentemente, o doador ser muito bem selecionado o órgão que vai ser captado. Técnicas cirúrgicas. Um bom pós-operatório e acompanhamento de rotina, principalmente no pós-transplante. Foi hoje na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo a reunião sobre o transplante de coração humano. Ao nosso lado, o Dr. Luiz Decour, que presidiu esta reunião e que fala aos telespectadores sobre as conclusões desta reunião. O transplante de coração representa medida terapêutica de caráter excepcional. Ele pode ser aceito do ponto de vista moral e religioso, desde que apresente condições científicas adequadas. Voltando na história, quando foi o primeiro transplante no mundo cardíaco? Você se recorda, não? No fim dos anos 60. Foi na África do Sul, feito pelo Dr. Christian Barnard. E logo depois da realização desse primeiro transplante, o Brasil, alguns meses depois, já realizou o seu transplante. Aqui no Hospital das Clínicas. Aqui no Hospital das Clínicas. Dr. Zerbini. Dr. Zerbini. 1968, pode ser? 68. O primeiro transplante foi em 67, na África do Sul, e o Dr. Zerbini realizou em 68. Agora uma pergunta provocativa ou provocadora. Nós sabemos que a sobrevida melhorou pós-transplante por causa de remédios, por causa de estruturas de anestesia, de hospitais, de centro cirúrgico e tal. Agora, tirando isso, qual é a diferença de técnica cirúrgica que o Dr. Barnard usou em 1967, o Dr. Zerbini usou em 68 e você usa agora? O que houve de desenvolvimento e pesquisa nesse campo foi a possibilidade de proteger esse coração, para conseguir trazê-lo à distância. Esse primeiro transplante que o Dr. Zerbini fez aqui no Brasil, o doador estava numa sala ao lado da sala do receptor, da pessoa que ia receber o coração, para tirar rápido e implantar rápido. Hoje em dia, isso não é possível. Nós captamos muitos órgãos à distância. Trazemos o órgão de avião, de ambulância, de outros locais. Então, para isso, nós precisamos de mecanismos para proteger este coração por 1 hora, 2 horas, 3 horas, até 4 horas. Não haveria o transplante se não houvesse a doação. E não haveria a doação, não teria sentido se não houvesse o transplante. Então, tudo isso junto, há que haver um sentido. Então, fundamental que a sociedade entenda que aquilo não significa o fim, mas aquilo pode significar a reciclagem. E para quem recebe um órgão, é um recomeço. É o recomeço de uma vida. E esses órgãos só foram obtidos em função do amor, da benesse. Vamos para começar o show? Eu entro e faço o negócio, porque quem manda tudo é ele. Ela começou a manifestar o problema mais ou menos com 17 anos de idade, hoje ela tem 32. Na época, foi muito difícil diagnosticar e até descobrir que era um problema relacionado ao coração demorou bastante. E nesse meio tempo, o pericárdio dela foi enrijecendo, foi ficando duro e comprimindo o coração, impedindo ele de bater.
estávamos em casa no domingo à noite assistindo seriado. E ela começa a sentir uma oscilação também na pulsação. E pediu um copo d'água. Quando eu voltei com o copo d'água, ela começou a perder a consciência. Ela já começou a desmaiar, se contorcer um pouco. São situações que são muito, muito ruins. Você que está ali presenciando é desesperador. Ela internou e uma médica da UTI falou: olha, o caso dela na minha opinião, é caso de transplante. Dia 11, nós fizemos os exames pela manhã, voltamos para a nossa hospedagem, né? À tarde, quando a gente estava lá aguardando, né, ao dia seguinte para a consulta, o médico aqui do INCOR, né, da equipe de transplante, nos liga e fala que os exames dela deu uma alteração importante na função renal. Eles avaliaram, viram o resultado dos exames e falaram assim: não, vocês vão voltar para o pronto-socorro, ela vai ficar internada. Desde então, eu não a vi mais. Hoje, né, saiu a notícia que apareceu o órgão, né? Então, assim, essa semana a gente foi do chão ao alívio, sabe? Ela está indo para o centro cirúrgico, deve estar indo agora, né? E se Deus quiser, vai transplantar e vai conseguir se recuperar. A gente tem que ser ligado no 220 porque alguém tem que dar o tônus de tudo isso. Então eu estou aqui conversando com você, estou pensando na cirurgia, em que ponto está a cirurgia, pensando em como está o receptor, se o helicóptero vai decolar, se eu tenho a ambulância pronta. Para que isso tudo ocorra em sincronia, alguém tem que estar focado o tempo todo. Pode não parecer, mas eu estou aqui pensando em que ponto que está lá a cirurgia, em que ponto está o meu receptor. Esse é o segredo do nosso sucesso. É uma equipe que trabalha junto e coesa há muito tempo. Nós fazemos 55 transplantes por ano. O desafio esse ano é aumentar o número de transplantes a despeito da pandemia. E vocês, se Deus quiser, vão nos dar muita sorte esse ano para que nós façamos mais do que 60 transplantes esse ano. Um desafio. Vamos em frente. A dinâmica da captação, ela obedece uma dinâmica que visa os órgãos em função do tempo de isquemia. Isquemia é o tempo que o órgão aguenta sem suprimento de oxigênio, sem suprimento sanguíneo. Então, o coração, por ser o menor tempo de isquemia, ao redor de 4 horas o coração aguenta fora do corpo. Depois desse período ele começa a ter algumas alterações na sua função na hora do implante, obedece a esse sequenciamento. Então, é coração, pulmão, aí na sequência vem pâncreas, fígado, rins e outros tecidos que são captados a posteriori depois que os órgãos sólidos propriamente ditos saem. Quando nós temos um bom doador, um doador que é mantido da maneira adequada, com o empenho da equipe médica e o cuidado se mantém até a extração, até a captação dos órgãos, nós podemos transplantar 7 pessoas. Às vezes um pouco mais. Se você pensar que nós temos um coração, 2 pulmões, fígado, pâncreas, já são 4 pessoas, 2 rins já são 6 pessoas. Mas em geral, o fígado pode ser dividido e os pulmões também podem ser divididos. Então nós podemos fazer de 6 a 8 pessoas
beneficiárias desse processo, né? É uma linha da vida que ela se perpetua, né? Que ela se propaga e se multiplica, né? E tem vários outros órgãos que não são tão ditos, mas que também podem ser doados eventualmente. Intestino, pele, ossos para grandes traumas. Por exemplo, hoje tem uma epidemia de pessoas que têm traumatismo de moto. Todo dia, infelizmente. Tem pessoas que morrem de acidentes de moto, mas tem muitas pessoas que ficam sequeladas, que perdem pele, que perdem massa muscular, que perdem osso. Muitas vezes nós temos dificuldades em manter o doador, porque esse doador é um paciente que sofreu um problema gravíssimo, irreversível, neurologicamente. Em pouco tempo, seu coração vai parar de funcionar. Então nós temos que ser muito ágeis exatamente nesse momento. Antigamente não tínhamos o recurso do ecocardiograma, mas ao longo desses anos todos de núcleo de transplante, desde 2012, e explicando para as pessoas a necessidade do exame, não é porque eu quero o exame, porque um exame deste, ele é decisivo às vezes. Eu vou fazer uma captação em Goiás, é um estado que fica distante. Então eu mobilizo uma estrutura grande, eu mobilizo o Sistema Nacional de Transplante, eu mobilizo aviões da Força Aérea que custam dinheiro, que custam caro. Então eu trago um avião para São Paulo, embarca a equipe, chego em Goiás, a gente olha e o coração é inadequado. Então, um ecocardiograma realizado pode definir entre o voo ou não voo. Coloca lá pra mim. Segura, não deixa cair, pelo amor de Deus, segura aí. Não deixa cair, que eu vou pegar lá. Vamos lá. Posso passar aí? Vamos lá. Bora. Eu sempre quis procedimentos cirúrgicos de grande porte. Então, procedimentos cirúrgicos que começavam às 7h30 da manhã e terminavam 2h30, 3h da tarde, em função da complexidade envolvida, de toda a demanda de atenção, de conhecimento, de tudo aquilo envolvido no processo. O sonho que eu tenho é conseguir viver o resto da vida com ela, sabe? Porque você conviver com a doença, principalmente uma doença que te traz uma ameaça, né? Assim, você convive com medo, né? Nas situações que ela teve as intercorrências, eu ficava o tempo inteiro com receio dela passar mal a qualquer momento. Para você ter uma ideia, ela não conseguia pegar uma coisa que caía no chão, porque ela abaixava e ficava tonta. Qualquer subida, por menor que seja a rampa, ela ficava ofegante. Distância, ela não conseguia caminhar um quarteirão. Então, tudo isso era muito limitante para ela, né? O transplante vai conseguir devolver, né, essa parte da qualidade de vida, mesmo tendo as limitações. Quando eu acordei, estava no chão, todo ensanguentado, tinha caído. Desmaiado, de subir essas escadas. Não tinha mais condições, não tinha jeito, teria que partir para o transplante mesmo.
Eles vão lá atrás de vocês até o Sírio? Não. O Sírio amanhã. Obrigada, tá? A insuficiência cardíaca, o que é? O coração fica muito fraco por qualquer doença que pode ter sido cometida. E aí, obviamente, esse paciente ele não sobreviveria sem um transplante. Infelizmente, no país, nós temos poucos doadores, então demora muito para você ter um transplante cardíaco. Né? Isso, quanto tempo mais ou menos demora se eu entrar na fila de transplante hoje? Pergunta muito boa, cara. O número da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos é que a gente deveria estar fazendo no Brasil 1.250 transplantes por ano. Cardíacos? Cardíacos. Então tem 1.250 pacientes que são elegíveis para transplante cardíaco. E quanto a cardíaco gente no faz? Brasil. 400. Quer dizer, não dá. Então, um terço do que deveria ter sido por falta de estruturas em hospitais ou por falta de doadores? Por tudo. Quer dizer, muitos pacientes não são encaminhados também. Para um paciente ambulatorial que está esperando em casa, por volta de 2 anos, 2 anos e meio. E aí, quando acontece de aparecer um doador, existe uma notificação de um hospital que tem um possível doador. É um paciente que tem uma morte encefálica e que a família concorda em doar os órgãos. Então, a família concorda, eles entram em contato com a equipe e falam, olha, nós temos um possível doador para aquele paciente X que está lá em primeiro lugar na fila. Aí a equipe avalia, vê se o órgão é bom ou não, se o órgão é compatível ou não, e se for, a partir daí é desencadeada tanto a retirada do órgão, quanto simultaneamente é preparado o paciente que vai receber o transplante. Acho que por o Brasil ter o Sistema Nacional de Transplantes, onde o SUS custeia, é o maior programa de transplantes do mundo pelo setor público, isso tem que ser muito valorizado e tem que ser muito trazido à tona como uma necessidade de realmente trazer uma melhora da saúde da nossa população. Oferecer transplantes é oferecer vida. Em 84, eu tinha 30 anos, eu fui fazer um cateterismo no INCOR. E nesse cateterismo apresentou uma lesão no miocárdio, que era provavelmente de uma virose que eu tinha tido. E na época já se falou que eu tinha que fazer um transplante. Depois de um tempo, vamos pôr o marca-passo. Eu achei que era simples, né? Marca-passo e tal, mas vamos pôr um com desfibrilador. E aí, colocou-se, eu fiquei 3 anos bem, não tive assim problema nenhum. Até que teve um dia que eu estava meio cansado, que eu vim para casa sozinho. E estava aqui deitado e deu choque, que era a desfibrilação do coração. Meus filhos estavam fazendo uma obra em Tapetininga e eu fui com eles lá. E eram 3 andares. Eu vou devagar, vai indo. Aí subi os degraus, quando eu cheguei lá em cima, quando eu acordei estava no chão, todo ensanguentado, tinha caído, desmaiado, de subir essas escadas. Eles decidiram fazer uma simpatectomia, que é uma cirurgia que corta o nervo, que é normalmente usada para quem sua muito na mão. E ela ajuda na arritmia.
na saída dessa cirurgia, na recuperação, eu tive uma parada cardíaca de 1h30. O médico falou, aconteceu um milagre, ele voltou a cabeça dele. Então, passou, né? Mas eu fiquei muito fraco de coração. Qualquer coisinha eu tinha que internar. Até que eles decidiram que teria que fazer o transplante. Daí eu fiquei internado 4 meses. Quando chega praticamente na hora de doar, acontece que as famílias ou têm uma resistência ou têm uma desinformação, mas, ou seja, não aumentou o número de doadores. Como faz? Porque isso no mundo inteiro, mas no Brasil é pífio o número de doadores. Não é isso, não? Esse é um problema. É cultura? Esse é o maior problema, né? A quantidade de doadores disponíveis. Nós estamos melhorando, mas nós gostaríamos de melhorar mais rapidamente em relação a essa possibilidade. Há alguns problemas em relação. De maneira geral, metade das pessoas ou dos órgãos que poderiam ser doados são de fato doados. E apesar de mudanças na legislação ao longo desses anos que foram ocorrendo, existe a necessidade de autorização da família. Eu acho, pessoalmente, que o que precisa é que as pessoas entendam que transplante é uma forma efetiva de tratar. As famílias no início falam, vai fazer transplante, isso não muda nada. Hoje já percebem que mudou. Pessoas transplantadas voltam a trabalhar, voltam a fazer esporte, voltam a ter participação familiar e social. Então, isto foi importante, esse movimento de conscientizar as famílias. Doutor João, como é que está o programa na tua região aí, que você coordena? Em termos de número de transplantes, os resultados, as dificuldades? Nosso programa de transplante já é desde 1997. Nós já realizamos nesse período 501 transplantes. Tá? Nós, durante algum tempo, fomos o hospital que mais realizava transplantes no Nordeste. Hoje a gente já tem outro centro grande transplantador que é em Recife. O nosso centro, ele deu uma caída agora com essa pandemia. Sim. Vocês viram que até o início do ano passado, você vê, nos 2 primeiros meses, nós fizemos 7 transplantes. Então, a gente estava fazendo 2, 3 transplantes por mês. Agora, independente da pandemia, como é que é a sua visão de país em relação ao número de transplantes, doações? Eu acho que a gente sempre teve uma visão muito otimista aqui no hospital, com o intuito sempre de estimular os transplantes em estados que não realizavam transplante. Então, nós tivemos sucesso nisso aí, mas muito tímidos. A central de captação de órgãos aqui do Secretaria de Saúde do Ceará, ela é muito ativa. Ela é uma das mais ativas do Brasil. Funciona muito bem a busca do doador. Deixa aqui, daqui a pouco a gente... Doutor mágico. Ótimo, aí entrou. Beleza.
é muito grato pelo processo, por mais complicado, por mais, às vezes, a gente brinca que a gente passou do ponto da revolta, né? Porque é normal a gente ficar, às vezes, por que isso acontece comigo e tudo, mas a gente foi por um lado de que, olha, acontece, né? Esse é meu karma, né? Esse é meu fardo para carregar. E a gente pode carregar ele reclamando ou pode carregar ele aceitando, né? A gente descobriu que aceitar o fardo a gente sofre menos. Tudo que eu quero agora é que, tipo assim, minha esposa se recupere e a gente consiga voltar para nossa casa nova, né? Consiga ali colocar as coisas do jeito que a gente sempre sonhou, consiga viver a nossa vida. Oi, é só avisá-lo que a gente já está no elevador, tá bom? Valeu. Tchau. E aí? Tudo bem, e vocês? Tudo bem? Te acordei hoje às 6h30 achando que você já estava. Avanciou. 2, hein? Em época de pandemia, como não? Tchau, obrigado. Transplante não é serviço de um homem só. Ele é um serviço de muitas pessoas. Eu diria que quando a gente faz um transplante de coração, a gente capta um coração, mas a gente toca muitos corações. Então, estes corações tocados é que vão multiplicar. Então, esta multiplicação é que faz com que a gente demova as pessoas da não doação, em que se crie um sentido na doação e que se crie, às vezes, um propósito para aquela perda. Então, aquela perda, houve necessidade, a pessoa já cumpriu sua missão, já conseguiu fazer aquilo a que se propunha naquele momento, né? Uma elevação que talvez alguns tenham, outros não, e há que entender desta forma. Todas as vezes que a gente procura entender desta forma, o processo se torna leve, se torna um processo salutar. Eu queria dizer que nesse momento o sentimento que paira na gente é um sentimento de esperança e um sentimento de grande emoção. Emoção por conta de todo o processo que nós estamos fazendo e de toda a significação que tem um processo como esse. E de esperança de que as pessoas se comovam com esse processo e que doem cada vez mais os órgãos. Chega. Tchau, valeu. Chegou? Chegou. Então tô entrando, devagar. Pode entrar aí essa porta, né? Pode deixar aqui. Pode abrir já vou abrir. Já Deixa aqui, daqui a pouco a gente vai ser as duas calças. Tá tudo bem aí? Ótimo. Coração dilatado, né? Da outra. Olha, não cheguei a colocar mais aí, tá? Mais aí. O resto tá tudo feito. A ordem é um pouquinho fino, tá? Na verdade é uma ordem pequena. Outra pizza. Vai passar por aí, por favor? Você já viu, né? A ordem é um pouquinho fininha, mas eu acho que a gente consegue equalizar.
3 vezes. Colocando de uma maneira bem simplista, o INCOR é um dos maiores centros de transplantes cardíacos de adulto e criança do mundo. Ponto. Queria que você comentasse isso. Como chegamos a esse ponto? O INCOR é um dos maiores centros transplantadores do mundo. Nós somos uma referência, nós sempre fizemos transplante, isso nas últimas décadas. Mas nos últimos 5 anos, nós decidimos fazer aqui no INCOR, criar uma estrutura diferente para realizar transplante. Nós criamos o Núcleo de Transplantes Cardíacos e Pulmonares do INCOR. Isso fez com que nós pudéssemos aproximar as equipes médicas das equipes multiprofissionais, como enfermagem, fisioterapia, que passaram a trabalhar em conjunto, uns ajudando aos outros, criando um sinergismo grande. Ó, tá filmando? Ó, vai entrar sangue aqui, ó. Presta atenção, a cor do músculo. Aberta a horta. Ó, vai encher ali a horta. Ó, olha como vai mudar a cor. Ó, tá ganhando cor, tá vendo? Ó, presta atenção, ó. Ó o sangue passando, ó, nas veias, voltando. Olha como tá ganhando cor. Ó. E aí ele vai começar a bater, ó. Olha aqui, aqui já bate alguma coisa, mas presta atenção, ó. Então aí, ó, o músculo começa a ser reperfundido. E assim, a gente espera que ele responda a tudo que nós fizemos. Então agora a gente vai otimizar a pressão, vai otimizar remédio, vai otimizar um monte de coisa para que o coração funcione da forma que a gente quer que funcione também, entendeu? Tá batendo, você viu? Ó. Forte Aí som. ele vai bater mais forte, vai ganhando mais frequência, tá tudo irregular, daqui a pouco ele vai ficar com as ondas do coração batendo bonitinho. É um reconhecimento, né, da medicina. A missão ou função da medicina é minimizar o sofrimento do paciente e prolongar a vida. Então, quando você tem um paciente que vai para transplante, ele não tinha nenhum prognóstico e ele sai bem de um transplante, quer dizer, uma situação muito grave, evidentemente é um reconhecimento, é tudo de bom que você pode imaginar. Quanto tá a pressão? Tá ótimo, pinça. Pode drenar um pouquinho. Ó. Tá na pá interna, né? Isso aqui, ó. Olha aqui o que aconteceu. Esse aqui tá ruim, né? Afasta aí, tira. Olha lá. Vai. Viu? Teve até direito de choque de Hollywood, hein? Ó, olha agora como ele organizou o ritmo, ó. Tá vendo, ó? Olha lá que bonito agora o monitor, ó. Agora aparece um ritmo cardíaco, tá vendo, ó? Arredondando para 2 horas e 50. Então você vê, 2 horas e 47 minutos depois, está aqui, ó, o coração implantado no peito de uma pessoa, mas isso só acontece porque houve uma doação, né? Senão, a partir desse momento, o coração funciona pelos próprios meios. Então, a máquina de coração-pulmão artificial foi desligada, o coração está suprindo as necessidades, está batendo, mantendo pressão e já está funcionando por ele próprio. Agora a gente vai tirar as cânulas, tá vendo? Exatamente, vamos tirar o circuito que suportava o coração, o corpo, na verdade, o organismo, enquanto a gente fazia o transplante. E qual que é a grande poesia do coração? O coração é esperança. O coração é tudo, né? O coração é amor, é esperança, é a energia que a gente precisa para seguir tocando, para seguir vivendo. É muito mágico. E a gente que trabalha com transplante de coração, a gente vive muito isso com os pacientes, né? A magia de trocar o coração. Então a gente é meio envolvido nessa coisa meio mágica do coração, né? Doutor Mágico. Ótimo, aí entrou. Beleza. Frequência de céu. Bem volume. Passar. A função é ótima para razão. É óbvio que eu sinto saudade da minha família, é óbvio que eu sinto saudade da minha mulher, da minha filha,
É óbvio que eu sinto vontade de estar com eles o tempo todo. Com o tempo, quem ama a gente, quem gosta da gente, acaba entendendo. Mas não é fácil, é sofrido. Às vezes a gente é penalizado. Às vezes, sabe qual era o meu apelido? Raio-X. Ué, porque todo mundo sabe que existe, mas alguém nunca viu, né? Ninguém viu um raio-x na vida. Alguém já viu um raio-x? Todo mundo sabe que existe, né? Mas ninguém nunca viu um raio-x. Os amigos da minha mulher me chamavam de raio-x, porque elas sabem que eu existo. Todo mundo sabia que eu era casado com ela, só que eu não conseguia ir em nenhuma reunião com eles, até um dia que eu fui. Ah, chegou o raio-x. Aí, na hora eu percebi, né? Eu falei, raio-x? Era assim que vocês me chamavam? Então, era isso, né? Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu um raio-x. Olha só. Gostou? E os bandos de jornalista miserável que fizeram isso, viu? É. Fala mal dos amiguinhos. É, tá certo. Foi um miserável desses aí que botou o nome raio-x. Ai, ai. Deixa eu ver aqui se eu tenho o telefone dela. Eu esqueci. Eu tinha dentista hoje. Minha mulher vai me matar. E dentista. Esqueci, velho. Eu tinha que ter avisado ele de manhã. Inclusive é do hospital. Alô? Oi, como vai? Tudo bem? Pra dizer que deu tudo certo e que nós já acabamos. Nós também, você tem a certeza, foi. Deu tudo certo, apesar de várias regras. Você fazer o transplante, você vê a pessoa que estava mal ficar bem. Acho que essa é uma enorme vantagem da medicina sobre outras profissões. Quer dizer, você se sente realmente, você percebe a sua utilidade, você percebe que você é útil. É maravilhoso, é espetacular, não tem nada igual. A gente já faz isso há bastante tempo na equipe. E quando um paciente nosso sai da sala e começa a sair a sedação e eles acordam, eles enxergam a gente, é um momento mágico. Eu quero estar ali naquele momento. Eu quero acompanhar aquelas primeiras horas do acordar do paciente, que vai estar abrindo uma nova janela, uma nova estrada. A gente tem a ciência, né, de que não é uma cura, né, mas sem dúvida alguma, assim, o transplante era uma porta, né, para a gente, primeiro, para ela ter uma longevidade, né, que sem o transplante realmente a condição dela iria se deteriorar e inevitavelmente uma hora o coração não ia conseguir dar conta. Eu chorei bastante quando eu recebi a notícia, e aí logo depois tanta coisa que vai acontecendo, assim, eles começam a te preparar para a cirurgia. E você fica aguardando o tempo, né, da viagem deles para captar o órgão e o retorno. E é uma mistura disso mesmo, de medo com ansiedade, com felicidade. E na hora você fica meio em choque. Logo que eu recuperei a consciência depois da cirurgia, eu tinha a sensação de que meu coração eu tava sentindo arritmia, porque era o único momento que antes do transplante eu sentia o meu coração pulsando forte. E daí, nos primeiros dias, eu fiquei com um pouco de ansiedade de ter essa sensação. Mas à medida que eu fui me acostumando, fui vendo a minha pressão, que tinha normalizado, que antes era muito baixa. E aí eu fui me acostumando com os batimentos normais. Dava aquela sensação, realmente eu tenho um coração agora. Então, ouvir o coração, ouvir a música que toca no coração, a música que vem da alma, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a oportunidade de poder, naquele momento, contribuir, fazer a diferença. E cada um dos meus amigos, cada um dos meus colegas no transplante, na nossa equipe, eu sei que ouve a mesma música.
sobrevida pós-transplante em um ano chega a 90%. A vida média de transplantados chega a 15 anos. Quer dizer, as pessoas voltam, sim, à vida normal, inclusive competindo, fazendo esportes competitivos. Então, é uma cirurgia extremamente eficaz que, diferentemente das pessoas com insuficiência cardíaca que não conseguem transplantar, insuficiência cardíaca terminal, que chega a uma mortalidade de 80% em um ano, a sobrevida do transplante dos pacientes transplantados é muito grande e traz a pessoa a uma situação normal de vida. Uma mensagem importante é que a vida só faz sentido quando nós fizermos algo além de nós. Por exemplo, salvando vidas. E nesse caso, entendam, ser doador, você vai estar salvando várias vidas. É difícil falar sobre obesidade. Eu na escola passava muita vergonha, né? O pessoal pegava muito no meu pé e isso ia traumatizando, né? As pessoas diziam, eu prefiro ser um gordo feliz, né? Então, a obesidade transformou-se numa doença a partir do momento que aumentou o conhecimento do que ela causa. E as pessoas ficaram esperando que para essa doença exista um remédio curativo. Minha mãe ama fazer bolo com elas. Às vezes eu tô trabalhando, quando eu vejo tem um bolo pronto. Quem resiste? A obesidade seria uma doença da mente, do corpo ou dos dois, da mente e corpo? Seja do corpo do ponto de vista clínico, mas ele também é considerado psíquico.